Elon Musk não inventou o futuro. Ele apenas está seguindo o manual de um brasileiro que, há 120 anos, decidiu que ser o herdeiro mais rico do café era entediante de mais perto da ideia de domar o vento. Se você acha que a inovação começou com o Vale do Silício, você foi enganado pela história. Conheça o homem que deu asas ao mundo e morreu de desgosto ao ver sua maior criação virar uma arma. O Brasil tem uma grandeza que muitos tentam apagar, mas que não pode ser ignorada. Venha comigo para esse paradoxo fascinante. Imagine uma Starship chamada 14 Bis Space, a SpaceX rebatizada como Dumont Space, e uma montadora global de veículos elétricos conhecida como Demoiselle. Pense em um bilionário excêntrico que testa pessoalmente seus inventos malucos, e que, nesse exato momento, em algum lugar do nosso sistema solar, estaria voando uma réplica do famoso 14 Bis, simplesmente porque ele queria e podia. Claro que você sabe de quem estou falando, Elon Musk. Mas e se eu te dissesse que essa história não começa com foguetes em 2026, mas com balões em Paris, há mais de 120 anos? Essa é a analogia que vamos explorar hoje, entre Alberto Santos Dumont, o pai da aviação prática, e Musk, o visionário do espaço. Dois inovadores que usaram fortuna, risco e genialidade para acelerar a humanidade. Vamos voltar ao início. Alberto Santos Dumont nasceu em 20 de julho de 1873, em uma fazenda de café chamada Cabangu, no interior de Minas Gerais, Brasil. Ele era o sexto filho de Henrique Dumont, um engenheiro francês que se tornou o rei do café no Brasil, controlando vastas plantações e revolucionando a produção com máquinas a vapor e ferrovias. Desde criança, Alberto era fascinado por máquinas e pelo céu. Inspirado pelos livros de Júlio Verne, ele sonhava em voar. Aos 10 anos, já dirigia locomotivas e tratores na fazenda do pai, consertando engrenagens sujas de graxa. Ele observava balões em feiras e imaginava como conquistar o ar. Mas a vida mudou drasticamente em 1891, quando Henrique sofreu um acidente e vendeu as fazendas. A família se mudou para a França, e Alberto, aos 18 anos, herdou uma fortuna equivalente a centenas de milhões de dólares atuais, dinheiro que ele poderia ter usado para uma vida de luxo em iates e mansões. Em vez disso, ele escolheu o impossível, gastar tudo para cair do céu. Como Musk, que usou os lucros do PayPal para fundar a SpaceX, Dumont se tornou seu próprio investidor. Ele não pedia permissão a governos ou acionistas, assinava os próprios cheques para perseguir a visão de que a humanidade precisava voar. Era o início de uma jornada que o tornaria um ícone global. Os primeiros experimentos foram balões, e chegando a Paris em 1891, Dumont mergulhou no mundo da mecânica, estudando física, química e eletricidade com tutores particulares. Ele comprou seu primeiro carro e o desmontava para entender cada peça, um precursor da obsessão de Musk por engenharia de primeira princípios. Em 1897, aos 24 anos, Dumont fez seu primeiro voo em um balão esférico, o Brasil. Mas ele queria controle, não só flutuar. Assim, começou a construir dirigíveis, balões alongados com motores. Seu método, iterativo, como o de Musk com os foguetes Starship: construir, testar, falhar, aprender e repetir. Entre 1898 e 1904, ele criou 14 dirigíveis numerados. O número 1 voou em 1898, mas colidiu com árvores. O número 3, em 1899, circulou Paris e até voou sobre o Mediterrâneo. Mas o grande momento veio em 1901, o prêmio Deutz, de 100 mil francos, equivalente a milhões hoje, para quem voasse ao redor da Torre Eiffel em menos de 30 minutos. Dumont tentou várias vezes com o número 5 e número 6. Em uma tentativa, colidiu com um prédio e ficou pendurado em um telhado de hotel. Em outra, caiu no Sena. Mas em 19 de outubro de 1901, com o número 6, um dirigível de 33 metros com motor de 12 cavalos, ele completou o circuito em 29 minutos e 30 segundos. Paris explodiu em aplausos. Ele era o herói da aviação. Aqui surge a analogia com Musk. Ambos arriscavam a vida. Dumont pilotava sozinho, enfrentando ventos e explosões de hidrogênio. Musk, com seus testes de foguetes, explode protótipos para aprender. Dumont não acumulava riqueza, usava para inovar. Ele doou metade do prêmio aos pobres de Paris e a outra aos mecânicos, uma filosofia de impacto social que ecoa nas missões de Musk para a sustentabilidade. Em 1903, com o número 9 Baladeuse, o menor dirigível do mundo, Dumont voava por Paris como se fosse um carro aéreo, parando em cafés. Ele até ensinou uma mulher, Aida de Acosta, a pilotar sozinha, a primeira solo feminina na aviação. Mas por volta de 1905, Dumont percebeu que balões eram limitados, e empurrar uma vela através de uma parede de tijolos. Ele virou para o Aviaire de aviões. Inspirado por rumores dos irmãos Wright nos Estados Unidos, que voaram em 1903, mas em segredo com catapulta, Dumont quis algo prático, um avião que decolasse sozinho, em público. Ele construiu híbridos, como no ponto 14, um avião rebocado por dirigível.
Então veio o 14 bis, em 1906, uma estrutura de bambu e seda, com asas como uma pipa, motor de 50 cavalos e rodas para decolagem autônoma. Em 13 de setembro, em Bagatelle, Paris, ele voou 7 metros, o primeiro voo europeu. Em 23 de outubro, ganhou o prêmio Ardiacon com 60 metros. E em 12 de novembro, voou 220 metros a 6 metros de altura, ganhando 1.500 francos do Aeroclube de France. Foi o primeiro voo público, verificado, de um avião na Europa, um marco que inspirou o mundo, incluindo o Brasil. A analogia com Musk aprofunda aqui, ambos inovavam abertamente. Musk abriu patentes da Tesla em 2014 para acelerar a eletrificação. Dumont publicou blueprints do 14 bis, e mais tarde, do Demoiselle, 1909, um monoplano leve de 110 kg, que voava 90 km por hora. Ele não patenteou, o céu não tem dono. Dumont construiu 22 aeronaves em uma década, colidindo com prédios, caindo em rios, cada falha era um jantar em Paris e volta à prancheta. Como Musk, ele ditava a moda, inventou o relógio de pulso com Cartier em 1904, para cronometrar voos sem soltar os controles. A semelhança entre Dumont e Musk vai além da tecnologia, está na independência radical e na visão de acelerar a história. Dumont, herdeiro do café, usou sua fortuna como venture capital próprio, sem burocracia. Musk, com PayPal, fez o mesmo para SpaceX e Tesla, desafiando indústrias estagnadas. Ambos excêntricos, Dumont frequentava a elite parisiense, sujo de graxa, Musk, com tweets e testes radicais. Mas Dumont era mais filantrópico, via a aviação como bem público, doando prêmios e evitando monopólios. Musk foca em escala comercial, mas compartilha a obsessão por risco. Dumont testava tudo pessoalmente, sobrevivendo a dezenas de acidentes. No Brasil, Dumont é herói nacional, o pai da aviação. Seu legado inspirou o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, em 1950, que formou engenheiros fundadores da Embraer em 1969. Hoje, a Embraer é a terceira maior fabricante de aviões do mundo, exportando jatos para 100 países, prova de que o espírito de Dumont vive. Aeroportos como o de São Paulo, Guarulhos e o Santos Dumont no Rio levam seu nome. Em 2006, o centenário do 14 bis foi celebrado com missões espaciais e selos. Em 2016, nas Olimpíadas do Rio, uma réplica do 14 bis voou no Maracanã. Infelizmente, Dumont sofreu depressão nos anos 1920, vendo aviões usados em guerras, como na Revolução Constitucionalista de 1932 no Brasil. Ele se suicidou em 23 de julho de 1932, em Guarujá, São Paulo, aos 59 anos. Mas seu impacto perdura. Ele provou que um brasileiro, com recursos e obstinação, pode mudar a civilização. Isso nos deixa uma reflexão profunda. O Brasil exportou o gênio que popularizou a aviação prática, mas por que hoje não temos mais Dumonts ou Mus investindo aqui? Não é falta de mentes brilhantes. Temos o ITA, Embraer e startups crescendo. É questão de ecossistema, mais investimento em risco, educação em STEM e orgulho nacional para valorizar inovadores. Dumont não era só sonhador, era o futuro em execução. Se você não sabia que o pai da aviação era esse investidor de risco agressivo, já deixa o seu like. E comenta aqui embaixo. Se Dumont estivesse vivo hoje, ele estaria construindo carros elétricos ou liderando a corrida para colonizar Marte. Compartilhe este vídeo com quem ainda acha que inovação só acontece no Vale do Silício. O futuro já foi brasileiro uma vez, e pode ser de novo.